Mágoa, culpa e ressentimento. A verdade espírita que você precisa saber. Ao longo da vida, acumulamos experiências que, embora muitas vezes invisíveis aos olhos, permanecem registradas profundamente em nossa alma. Cada mágoa, cada ressentimento e cada culpa que carregamos se tornam como pequenos nós energéticos que, aos poucos, vão limitando nosso fluxo de paz e felicidade. A doutrina espírita nos convida a refletir que esses registros não desaparecem por si só, mas precisam ser trabalhados com amor e consciência. O passado não pode ser alterado, mas pode ser ressignificado quando olhado sob a luz do aprendizado e do perdão. E é nesse ponto que começa nossa jornada de cura espiritual. As feridas emocionais não são apenas lembranças tristes, mas cargas vibratórias que influenciam diretamente nossa saúde espiritual, mental e até física. Muitas vezes, sem perceber, vivemos prisioneiros de episódios que já ficaram no tempo, mas que continuam ativos em nossos pensamentos e sentimentos. A doutrina espírita explica que essa sintonia constante com dores antigas nos mantém conectados energeticamente ao sofrimento. É como se revivêssemos, todos os dias, aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Libertar-se desse ciclo é um ato de amor consigo mesmo. O perdão, nesse contexto, surge como uma chave capaz de abrir as portas do nosso próprio coração, permitindo que a luz da compreensão e da paz se instale em nossa vida. No entanto, perdoar não é esquecer, nem tampouco concordar com o que nos feriu. Perdoar é compreender que todo ser humano está em processo de aprendizado, incluindo nós mesmos, e que errar faz parte da caminhada evolutiva. É escolher não carregar mais aquilo que pesa, e sim transformar a dor em força, em crescimento e em libertação. É importante entender que o perdão não acontece de forma automática. Ele é, muitas vezes, um caminho que exige reflexão, autoconhecimento e, principalmente, decisão. Quantas vezes dissemos a nós mesmos que havíamos perdoado, mas ao lembrar do fato, a dor reaparece. Isso não significa fracasso, mas sim que o processo precisa ser aprofundado, acolhido com paciência e amor. A espiritualidade nos orienta que o verdadeiro perdão começa quando paramos de alimentar o sofrimento com pensamentos recorrentes e emoções negativas. Dentro desse processo, reconhecer as próprias dores é o primeiro passo. É comum tentarmos ignorar ou minimizar aquilo que nos machuca, como se negar a existência do problema pudesse fazê-lo desaparecer. Mas a doutrina espírita nos ensina que nada se resolve na negação, e sim na aceitação lúcida, amorosa e consciente. Olhar para dentro, com sinceridade, é o que nos permite compreender onde estão os nós emocionais que precisam ser desfeitos. Só assim conseguimos iniciar verdadeiramente a jornada da cura. Muitas dessas dores têm raízes profundas, vindas não apenas da vida presente, mas de existências passadas, conforme nos esclarecem os ensinamentos dos espíritos. Cargas emocionais, desentendimentos, culpas e mágoas podem atravessar séculos, acompanhando nosso espírito até que encontremos a oportunidade e a disposição sincera para resolver. Por isso, quando sentimos dificuldades em perdoar, é possível que estejamos lidando com processos muito mais antigos do que imaginamos, e que agora se apresentam como convite à libertação espiritual. A vida, generosamente, nos oferece situações e reencontros que funcionam como verdadeiras ferramentas de resgate e aprendizado. As pessoas que mais nos ferem, muitas vezes, são aquelas que, em nível espiritual, aceitaram participar do nosso processo de evolução, assim como nós do delas. Sob essa ótica, o sofrimento não é castigo, mas uma oportunidade de crescimento, de reequilíbrio e de quitação de débitos emocionais e espirituais. A compreensão dessa dinâmica traz leveza, compaixão e abre espaço para o verdadeiro perdão. Nesse caminho, também é fundamental aprendermos a nos perdoar. Quantas vezes carregamos culpas por escolhas, atitudes e palavras ditas no passado? A rigidez consigo mesmo pode se tornar uma prisão tão dolorosa quanto a mágoa que sentimos dos outros. O autojulgamento severo, além de nos paralisar, fecha as portas da nossa própria evolução. A doutrina espírita nos lembra que Deus é misericordioso e justo, e que o erro não é sentença eterna, mas uma etapa de aprendizado que sempre pode ser superada. Perdoar-se é aceitar que somos seres em construção, sujeitos a equívocos, mas igualmente dotados da capacidade de recomeçar e se transformar. É olhar para o próprio passado com compaixão, reconhecendo os erros, mas entendendo que eles foram frutos do nosso grau de consciência daquele momento. Ao nos acolhermos com amor, damos um passo gigantesco rumo à leveza, à paz e à sintonia com as esferas espirituais superiores. O auto-amor é, sem dúvida,
um dos pilares do perdão verdadeiro. Ao compreender que o perdão é, antes de tudo, um processo interno, entendemos que ele não depende da mudança do outro, nem da validação das nossas dores por parte de quem nos feriu. É uma decisão íntima, pessoal e libertadora, que nasce do desejo sincero de não mais carregar as sombras do passado. A espiritualidade superior nos ampara, inspira e fortalece nesse caminho, iluminando nossos pensamentos e conduzindo-nos ao reencontro com nossa própria essência de luz. Muitas vezes, subestimamos o impacto que as mágoas acumuladas exercem sobre nossa vida. Elas não ficam restritas ao campo emocional, mas se estendem ao nosso equilíbrio espiritual, mental e até físico. A doutrina espírita nos esclarece que pensamentos e sentimentos negativos geram densidade vibratória, formando verdadeiras correntes que aprisionam nossa alma. Quando nos apegamos à dor, à raiva ou ao ressentimento, nos desconectamos da leveza e da paz que tanto buscamos. Carregar mágoas é como tentar caminhar com pedras nos bolsos. Tudo se torna mais difícil, mais pesado e mais cansativo. O que muitas vezes não percebemos é que, ao mantermos essas cargas, não prejudicamos o outro, mas a nós mesmos. Enquanto acreditamos que guardar a dor nos protege de novas feridas, na verdade, estamos alimentando um ciclo que apenas nos enfraquece. A espiritualidade superior nos ensina que, ao vibrarmos na frequência da mágoa, mantemos nossa sintonia com o sofrimento, atraindo, inclusive, influências espirituais que se alinham a essas vibrações. Dessa forma, o perdão se torna uma necessidade não apenas moral, mas também energética e espiritual. É natural que, em certos momentos, tenhamos dificuldade em aceitar essa ideia. Há dores que parecem tão profundas, tão injustas, que nosso coração se recusa a liberar. Achamos, muitas vezes, que perdoar significa minimizar a gravidade do que aconteceu ou até concordar com o que foi feito. Mas não é assim. O perdão não apaga o passado nem transforma o erro em acerto. Ele apenas nos liberta da prisão emocional que nos mantém ligados àquela situação e àquela energia. Quando não perdoamos, criamos vínculos energéticos com a dor e, muitas vezes, com quem nos feriu. É como se uma corrente invisível nos mantivesse presos àquele episódio, revivendo mental e emocionalmente os sentimentos negativos. Esse elo não beneficia ninguém, apenas perpétua o sofrimento. A doutrina espírita nos mostra que a lei de causa e efeito age com perfeição, e que não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos, mas sim confiar no equilíbrio divino que rege todos os destinos. Cada mágoa guardada representa uma oportunidade perdida de leveza, de paz e de crescimento espiritual. À medida que seguramos esses sentimentos, bloqueamos também a chegada de bênçãos, de aprendizados e de experiências mais felizes. A vida não flui plenamente quando insistimos em olhar para trás, presos ao que não podemos mais mudar. A espiritualidade nos convida a compreender que o perdão é uma escolha que abre portas, desbloqueia caminhos e permite que a energia do amor circule livremente em nosso ser. Em muitas situações, não se trata apenas de perdoar outras pessoas, mas também circunstâncias, acontecimentos e até a própria vida. Quantas vezes nos sentimos revoltados, indignados com situações que julgamos injustas, perguntando por que isso aconteceu comigo? Esse tipo de ressentimento, muitas vezes silencioso, se acumula e pesa tanto quanto a mágoa direcionada a alguém. Aprender a aceitar, a confiar nos desígnios divinos e a transformar a dor em aprendizado é um exercício constante de fé e de entrega. Existe também a mágoa velada, aquela que não reconhecemos conscientemente, mas que se manifesta em nossa vida de forma sutil. Irritabilidade constante, tristeza sem motivo aparente, sensação de vazio, insatisfação recorrente. Tudo isso pode ser reflexo de dores não curadas, de ressentimentos silenciosos que guardamos em nosso subconsciente. A doutrina espírita nos orienta que o autoconhecimento é fundamental para identificarmos essas feridas ocultas e, assim, iniciarmos o processo de cura. Ao olharmos para dentro, com sinceridade, percebemos que muitas dessas mágoas estão associadas a expectativas não atendidas. Esperávamos algo de alguém, amor, respeito, reconhecimento, e, quando isso não aconteceu, sentimos dor. A frustração, quando não elaborada, se transforma em mágoa. Por isso, perdoar também significa aprender a soltar expectativas irreais, entendendo que cada ser oferece apenas aquilo que tem capacidade de oferecer no momento presente da sua própria jornada espiritual. Outro aspecto fundamental é compreender que, enquanto não liberamos essas cargas emocionais, elas se tornam sementes para novas dores e novos conflitos. É como se criássemos um campo propício para que situações semelhantes se repitam,
reforçando nossos padrões de sofrimento. A vida, em sua sabedoria, nos oferece experiências repetitivas não como punição, mas como convite amoroso à superação. E o perdão é sempre a chave que interrompe esse ciclo, abrindo espaço para experiências mais leves e felizes. Por isso, é essencial desenvolvermos a vigilância dos pensamentos e das emoções. Perceber quando uma lembrança retorna e, com ela, a dor. Observar quando surge o desejo de reviver discussões mentais, de alimentar julgamentos ou críticas internas. Esses são sinais claros de que a mágoa ainda está presente, pedindo acolhimento, compreensão e, sobretudo, liberação. A espiritualidade nos acompanha nesse processo, oferecendo inspiração, fortalecimento e amparo, mas a decisão final de soltar a dor sempre será nossa. O caminho do perdão é um processo que acontece, antes de tudo, dentro de nós. Não é uma mudança repentina, nem um ato isolado de vontade. É uma construção gradual que envolve compreender nossas emoções, acolher nossas dores e, aos poucos, ressignificar aquilo que nos feriu. Na doutrina espírita, aprendemos que o perdão não é um favor ao outro, mas um presente que oferecemos à nossa própria alma. É um movimento de libertação que só depende de nossa escolha íntima. Ao iniciar esse processo, o primeiro passo é o reconhecimento. É preciso olhar para dentro e admitir que ainda existe dor, mágoa ou ressentimento. Muitas vezes, preferimos fingir que não nos importamos mais, tentando mascarar o sofrimento com indiferença. No entanto, o silêncio emocional não significa cura. Pelo contrário, aquilo que não é olhado, permanece vibrando em nosso campo emocional, influenciando nossa energia e nossas atitudes diárias. Depois de reconhecer, vem a aceitação. Aceitar que fomos feridos, que a situação nos causou dor, é um ato de coragem espiritual. Isso não significa concordar com o que aconteceu, mas apenas validar o que sentimos, sem julgamentos. A aceitação abre espaço para a compreensão, nos permitindo enxergar a situação com um olhar mais amoroso e menos reativo. É como limpar uma ferida para que ela possa, finalmente, começar a cicatrizar. A partir desse ponto, é natural que emoções antigas venham à tona. Raiva, tristeza, sensação de injustiça. Tudo isso pode emergir com força, como se estivéssemos revivendo novamente a situação dolorosa. Mas a doutrina espírita nos ensina que o surgimento dessas emoções é sinal de que a cura está começando. Elas não aparecem para nos punir, mas para serem reconhecidas, acolhidas e então, transmutadas em entendimento e paz. Nesse momento, a prece se torna um instrumento fundamental de auxílio. Orar com sinceridade, pedindo forças para compreender e perdoar, abre canais de conexão com os bons espíritos que nos orientam e nos sustentam. Podemos pedir inspiração, clareza de sentimentos e serenidade para lidar com as emoções que surgem. A espiritualidade superior jamais nos abandona quando buscamos, de coração aberto, a libertação da dor. Além da oração, a reflexão é um passo indispensável. Relembrar os ensinamentos espirituais sobre a lei de causa e efeito nos ajuda a entender que nada acontece por acaso. Mesmo as dores mais profundas carregam em si um propósito educativo, um convite à evolução. A doutrina espírita nos mostra que, muitas vezes, situações difíceis são oportunidades de resgate de débitos do passado, experiências necessárias para nosso crescimento moral e espiritual. Outro aspecto importante é cultivar o sentimento de compaixão, tanto por nós quanto por quem nos feriu. Tentar imaginar as limitações, as dores e as dificuldades que o outro também carrega pode nos ajudar a aliviar o peso da mágoa. Não se trata de justificar atitudes erradas, mas de entender que cada um age conforme o nível de consciência que possui. Assim como nós erramos, os outros também estão sujeitos ao erro e ao aprendizado. Nesse percurso, o tempo desempenha um papel essencial. O perdão não se impõe e nem pode ser forçado. Cada pessoa tem seu ritmo, seu momento de amadurecer emocionalmente para liberar a dor. O importante é manter a disposição íntima de querer perdoar, mesmo que ainda não consigamos sentir o alívio imediato. A espiritualidade reconhece cada pequeno esforço que fazemos na direção da cura, valorizando cada passo dessa caminhada. Muitas vezes, também é necessário trabalhar o autoperdão em paralelo. Reconhecer que fomos frágeis, que reagimos mal, que alimentamos pensamentos negativos ou que demoramos a iniciar o processo de perdão é fundamental para não criarmos novas culpas. A espiritualidade nos chama à indulgência conosco mesmos, lembrando que a evolução é um processo contínuo, feito de tentativas, erros e recomeços constantes. Por fim,
Compreender que o perdão não é um ponto final, mas o início de uma nova etapa, nos ajuda a encarar essa experiência com mais leveza. Não há mágica nem atalhos, apenas um convite diário à transformação interior. A cada pensamento de compreensão, a cada oração sincera, damos um passo em direção à verdadeira liberdade emocional. E com o tempo, a paz começa a florescer onde antes habitava apenas a dor. Quando começamos a compreender a vida sob a ótica espiritual, percebemos que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega em si uma oportunidade de crescimento. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, viajando por existências sucessivas em busca de evolução. Assim, as situações que hoje nos causam dor, muitas vezes, estão ligadas a compromissos assumidos antes mesmo desta encarnação. Nada é por acaso, tudo é aprendizado. Com esse entendimento, passamos a olhar nossas dores não mais como castigos, mas como convites amorosos à transformação. O perdão, então, deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma escolha consciente de libertação. Libertamo-nos não apenas do peso emocional, mas também das amarras espirituais que nos prendem a ciclos de sofrimento. Quando soltamos a mágoa, permitimos que nossa alma avance, mais leve e em sintonia com as leis divinas. É importante lembrar que, muitas vezes, aqueles que nos ferem também fazem parte de nosso grupo espiritual. São espíritos que, assim como nós, estão aprendendo, errando, acertando e evoluindo. Algumas dores fazem parte de acordos espirituais firmados antes da encarnação, justamente para que, através delas, possamos aprender virtudes como o amor, a paciência, a tolerância e o perdão. Compreender isso traz alívio e clareza. Quando entendemos a vida como uma grande escola da alma, mudamos nossa postura diante dos desafios. Passamos a perguntar não mais por que isso aconteceu comigo, mas sim o que eu posso aprender com isso. Essa mudança de olhar é libertadora. Deixa para trás a postura de vítima e nos posiciona como protagonistas de nossa própria evolução. E é justamente nesse ponto que o perdão ganha um significado ainda mais profundo. A prática do perdão não significa, necessariamente, restabelecer vínculos físicos ou afetivos com quem nos feriu. É um movimento íntimo, silencioso e pessoal, que não exige aprovação, pedido de desculpas ou reconhecimento do outro. Perdoar é um ato que se dá dentro do coração, um gesto de amor próprio e de alinhamento com as leis divinas. É deixar que a vida, com sua sabedoria, conduza os processos que ainda precisam acontecer. Muitas vezes, ao começarmos esse trabalho interior, sentimos uma resistência natural. A mente busca justificativas para manter a dor, alimentando pensamentos como não mereço isso ou não posso esquecer o que fizeram comigo. É nesse momento que o amparo espiritual se faz ainda mais presente. Os benfeitores nos inspiram, fortalecem nossos pensamentos e nos envolvem em vibrações de amor, nos ajudando a sustentar essa decisão de libertação. Cada vez que escolhemos soltar um pensamento de mágoa, damos um passo importante rumo à cura. Às vezes, esse processo se repete muitas vezes ao longo dos dias, das semanas ou até dos anos. O perdão não é linear, nem sempre é imediato. Mas a espiritualidade nos assegura que todo esforço é válido e que, a cada pequena conquista, nossa vibração se eleva, atraindo para nossa vida mais paz, mais harmonia e mais equilíbrio. Outro aspecto essencial nesse caminho é o fortalecimento da fé. Confiar que a justiça divina não falha, que cada ser colhe exatamente aquilo que semeia, e que todos estamos, invariavelmente, sob os cuidados amorosos da providência. Essa certeza traz alívio ao coração, dissolvendo o desejo de vingança, de revanche ou de reparação imediata. Entendemos, assim, que o nosso papel é cuidar da nossa própria paz, deixando que Deus conduza o restante. Quando soltamos a mágoa, não apenas nos libertamos, mas também ajudamos a quebrar correntes de dor que atravessam gerações. Muitas vezes, as mágoas não resolvidas se perpetuam nos laços familiares, sendo passadas inconscientemente como herança emocional. Ao escolher perdoar, tornamo-nos instrumentos de cura não só para nós, mas para nossos descendentes e para toda a coletividade espiritual a qual estamos vinculados. Por fim, percebemos que o perdão não é o fim do caminho, mas um portal que se abre para uma vida mais leve, mais plena e mais alinhada com a luz. A partir dele, começamos a experimentar uma sensação de liberdade interior que nenhuma circunstância externa pode oferecer. E mesmo que os desafios continuem existindo, nossa relação com eles se transforma. A mágoa cede espaço para a compreensão, e a dor, pouco a pouco, se dissolve diante da força do amor.
À medida que avançamos no processo do perdão, percebemos mudanças sutis, porém profundas, em nosso interior. As emoções pesadas vão cedendo espaço a sentimentos mais suaves e reconfortantes. A angústia e a revolta diminuem, dando lugar à serenidade. Pequenos momentos de alegria espontânea começam a surgir, como sinais de que o coração está, finalmente, se libertando. Essa transformação é a resposta do universo ao nosso esforço íntimo. A doutrina espírita nos ensina que toda mudança vibracional atrai companhias espirituais em sintonia com essa nova frequência. Assim, ao cultivar o perdão, começamos a receber a presença mais constante dos espíritos benfeitores, que nos envolvem com vibrações de conforto e proteção. Sentimos, muitas vezes, uma leveza inexplicável, uma sensação de abraço invisível que nos acolhe nas horas de fragilidade. Isso é sinal claro de que estamos no caminho certo. Com o tempo, aprendemos que perdoar é um exercício contínuo de vigilância sobre nossos próprios pensamentos e emoções. Situações que antes nos abalavam com facilidade passam a ter um impacto menor. Desenvolvemos um olhar mais compreensivo diante dos erros alheios e também frente às nossas próprias falhas. Essa nova postura interior reflete uma maturidade espiritual que só é alcançada através da vivência e da superação de conflitos internos. Durante esse processo, é comum revisitarmos memórias antigas, revendo acontecimentos sob uma nova perspectiva. Muitas vezes, ao analisar o passado com mais equilíbrio, conseguimos enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Entendemos melhor as circunstâncias, as limitações das pessoas envolvidas e até mesmo nossas próprias reações. Essa ampliação de consciência é um presente que o perdão nos oferece. Além disso, ao libertar-se da mágoa, o corpo físico também responde com mais saúde e vitalidade. A ciência já comprovou que emoções negativas acumuladas podem gerar doenças psicossomáticas, prejudicando o sistema imunológico e o funcionamento de diversos órgãos. Quando escolhemos perdoar, não estamos apenas fazendo um bem à nossa alma, mas também ao nosso corpo, promovendo um verdadeiro processo de autocura. Outro aspecto fundamental é o fortalecimento da fé na justiça divina. Entendemos que a vida se encarrega, com perfeição, de ajustar cada situação, de acordo com as leis universais. Isso nos tira o peso de querer controlar o desfecho das histórias ou desejar punições para quem nos causou dor. Confiamos que cada um colherá aquilo que plantou, no tempo certo e da forma que for mais educativa para o espírito. Durante essa jornada, muitas pessoas sentem o desejo de ajudar outros que também enfrentam dores emocionais semelhantes. O sofrimento que um dia nos trouxe lágrimas, agora nos inspira a estender a mão ao próximo. Tornamo-nos exemplos vivos de que é possível superar a mágoa e reencontrar a paz interior. Essa corrente de solidariedade e amor se transforma em bênção não só para quem recebe, mas também para quem oferece auxílio. A gratidão passa a fazer parte da nossa rotina emocional. Agradecemos pelas lições aprendidas, pelos desafios superados e pela oportunidade de evoluir. Mesmo as situações mais difíceis ganham um novo significado. Percebemos que tudo o que vivemos teve um propósito maior, nos tornar pessoas mais conscientes, mais amorosas e mais preparadas para os próximos passos da jornada espiritual. Com o coração mais leve, a vida parece ganhar novas cores. Os relacionamentos se tornam mais harmoniosos, as preocupações perdem a força, e os momentos simples passam a ter um valor imenso. Um nascer do sol, um abraço sincero, um sorriso inesperado, tudo começa a ser visto como um presente da existência. A paz, que antes parecia tão distante, agora se revela como uma companheira constante. E assim, passo a passo, vamos construindo um novo estado de ser. O perdão, que começou como um desafio quase inatingível, se transforma em um marco de transformação. Nossa alma, agora mais livre, se prepara para novos aprendizados e para uma vida emocional mais equilibrada. Ainda há um caminho a percorrer, e a espiritualidade nos acompanha com amor, esperando que sigamos adiante, com fé e com esperança. Ao percorrer esta jornada de reflexão, compreensão e perdão, compreendemos que a vida é, acima de tudo, uma oportunidade divina de crescimento e evolução. Cada dor, cada desafio e cada mágoa que atravessamos não estão em nossa trajetória por acaso, mas como convites sagrados à transformação. O perdão, muitas vezes visto como algo difícil e até impossível, se revelou, ao longo deste caminho, como uma chave poderosa que abre as portas da verdadeira liberdade interior. Entender que somos espíritos imortais, vivendo experiências temporárias, nos permite soltar os pesos do passado.
A mágoa deixa de fazer sentido quando percebemos que todos estamos em processo de aprendizado, que cada ser carrega suas próprias limitações e que, no fundo, todos buscamos o mesmo destino: a luz, o amor e a paz. Quando perdoamos, não fazemos isso apenas por quem nos feriu, mas principalmente por nós mesmos, libertando nossa alma das correntes invisíveis da dor. Que esta reflexão sirva como um convite amoroso para que você continue este trabalho interior. Que o perdão, agora compreendido como um ato de amor e de elevação espiritual, se torne parte do seu caminho, trazendo mais leveza, serenidade e harmonia para a sua vida. Que você se sinta amparado, fortalecido e inspirado pelos bons espíritos que te acompanham, e que a luz divina ilumine cada passo da sua jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração, te convido, com muito carinho, a se inscrever aqui no canal Alento do Oráculo Divino, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem também precisa de paz, conforto e fortalecimento espiritual. Juntos, podemos formar uma corrente de luz, espalhando amor, esperança e cura por onde passarmos. Que você siga amparado pela espiritualidade maior, protegido, inspirado e fortalecido. Que a paz te envolva, que o amor te guie e que sua vida seja abençoada em cada detalhe. Muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro, aqui, neste espaço de fé, acolhimento e renovação espiritual.